Yuri Alberto pode ser vendido? Pois é, o Corinthians está precisando de grana, como todos os clubes brasileiros, né? Vamos ver aqui o debate sobre esse assunto com informações importantes. E se você é torcedor corintiano ou de outro clube, te convido a se inscrever no nosso canal. Deixa o likezinho no vídeo para você acompanhar as notícias mais importantes dos clubes brasileiros aqui no nosso canal. Diariamente a gente traz vídeos para vocês. Então ajuda a gente a bater aquela metinha de 1000 inscritos. Comenta aqui embaixo e também se inscreva no canal, gente. Vamos ver essa informação e esse debate aqui. E o Corinthians, que nesta sexta negou uma proposta vinda da Lazio, da Itália, pelo atacante Yuri Alberto. Uma proposta de 22 milhões de euros, cerca de 137 milhões de reais na cotação atual. E o Yuri, que voltou aos treinamentos nesta sexta-feira, porque estava justamente na Itália, finalizando os trâmites para que pudesse tirar a sua cidadania europeia. Não se reapresentou com o restante do elenco corintiano no começo desse ano de 2026, só participou da atividade dessa sexta. O Corinthians negou essa proposta e tem um detalhe importante. Por quê? Porque o Corinthians, se aceitasse a proposta vinda da Lazio, desses 22 milhões de euros, o Timão só teria direito a 40% desse valor, que é o valor que o Corinthians tem dos direitos econômicos do Yuri Alberto. O agente do atleta, o André Curi, tem direito a 10% e os outros 50% ficaram com o Zenit da Rússia na negociação de contratação do atacante por parte do Corinthians. Ou seja, dos 22 milhões, o Corinthians só teria direito a 40%. E eu vi que você está de olho, Fábio, já faço a pergunta para você então. Para mim, com essas condições que o Corinthians tem, aliás, tinha 50%, perdeu esses 10% na negociação de renovação, os 10% que foram para o agente do jogador. Para mim, nessas condições, eu não venderia em situação alguma, porque eu acho que para receber 40% não é vantajoso em qualquer circunstância. Para mim é melhor o Corinthians convencer o cara a ficar no clube, ele que é o artilheiro do time, foi o artilheiro em 2025, foi o artilheiro do Brasil, inclusive em 2024, com 31 gols, tem os seus problemas, muitas vezes tem uma fase ruim, acaba perdendo oportunidades, mas ainda assim, pelo menos em números, entrega. E se não vai receber um grande valor por uma venda, por qualquer ela que seja, só vai ter direito a 40%, é melhor tentar convencer o cara a ficar o máximo de tempo possível, já que não vai receber um grande valor se repassá-lo a outro clube, meu caro Fábio Piperno. Eu vou te falar uma coisa, essa negociação do Corinthians com o Zenit em relação ao Yuri Alberto foi uma das coisas mais indecifráveis que eu encontrei no futebol brasileiro nessa história de mercado desses últimos tempos. Naquela época a gente falava muito sobre isso. Hoje estava dando um monte de fração, pedaço de jogador. Foi o Mantuan, foi o Pedrinho 06 exatamente, Pedrinho. Foi um monte de gente. Tinha até aquele goleiro que trouxe da Ponte Preta, que foi o Ivan. O Ivan. Jogou no Internacional. Então, era uma confusão, exatamente, seleção e tal. Era uma confusão. E assim, era um Corinthians hipotecando muita coisa por uma fração do jogador. E ainda colocou mais uma grana na mesa. Então, foi um negócio que pouca gente entendeu à época. Agora, tem esse monte de problemas, tem essas várias questões. Ou seja, o Corinthians tem só um pedaço. E um pedaço que vai ficando cada vez maior, porque o contrato do jogador vai avançando rumo ao seu final e daqui a pouco ele vai embora de graça. Então, é uma situação em que o Corinthians está de mãos atadas, né? Porque qualquer proposta que venha vai ser uma proposta menor do que o Corinthians poderia receber em termos de valores que entrariam no caixa do Corinthians. Ainda tem o valor que a Caixa Econômica Federal bloqueia por conta do acordo do financiamento da Arena, né, o último acordo assinado pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Ou seja, se vender o Yuri Alberto, fica sem um jogador que entrega gols, meu caro Mauro Betting, e fica sem dinheiro também. Não recebe um valor extremamente relevante pela venda do Yuri Alberto. Então, fica meio de mãos atadas o Corinthians. E aí a questão não é só do Corinthians, uma má administração, é do mercado, né? Do futebol, das regras do jogo que devem ser minimamente resolvidas. E o Corinthians, pelo momento que vive, como o próprio São Paulo que falamos há pouco, e outros clubes em outros momentos, é uma negociação que envolve exatamente essa condição. O mercado do futebol sabe cada vez mais, tem informação disso, quem tem condição financeira melhor, quem tem menor. Então, por exemplo, você vai contratar um jogador do Flamengo, você tem que, por exemplo, se você quiser jogar do Flamengo, você sabe que você vai ter que pagar mais do que você pretende pagar, porque o Flamengo tem condição de falar não. Hoje, lamentavelmente, para pegar o caso específico do papo agora, que é o Corinthians, você vai poder chegar para o Corinthians, um jogador determinado custa 10x, eu vou oferecer, não só para estratégia usual de negociação, 5x, porque eventualmente vai ter que vender por 6x. Porque sabe que está numa situação financeira que precisa para anteontem dinheiro. Então, é uma realidade de mercado por uma série de razões ou de emoções no caso específico do Corinthians. E no caso do Yuri Alberto, se sair, vai fazer muita falta dentro de campo, e agora financeiramente é aquela coisa. Repito, o Corinthians está devendo quase 3 bilhões de reais, gente. Não tem muito, já faz muito mais. O ano de 2025, falando sobre ajustes de expectativas, exatamente agora, hoje é dia 9 de janeiro? Hoje é dia 9. 9 de janeiro de 2025, há um ano atrás. Se a gente falar assim, o final do ano do Corinthians vai ser o seguinte: campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Nem o Vampeta falar isso. Né? E isso porque nem já o processo político no Corinthians era complicado, sabendo que foi um noticiário, mais ainda, né? Só o futebol, e no futebol parece que só o Corinthians e o Flamengo conseguem dar a bagunça, o Flamengo até 2013, né? O Corinthians, lamentavelmente, sobretudo nos últimos anos, consegue de qualquer jeito fazer o que fizeram. Só que
que agora, tem que pagar as contas, tem que ter mais responsabilidade administrativa que faltou às últimas gestões, né? Faltou às últimas gestões, não só do Augusto, mas das antecessoras, que até colocaram o Augusto presidente, agora está o Osmar Stabile e aguardemos outros procedimentos. Mas assim, o Yuri Alberto é isso, tá. Não acredito que acontecerá, que o Corinthians perdeu aí por incompetência e incapacidade o Veríssimo, você lembra, zagueiro? Sim. Estava tudo certo, acabou saindo, acabou perdendo, e entendo que fez muita falta ao Corinthians. É outra situação, até porque o Yuri Alberto também tem um carinho especial para o Corinthians, mas independente desse carinho especial, é negociação de mercado, gente, que a gente também tem que levantar, e sempre, não só no caso do Corinthians e do Yuri Alberto, a condição pessoal e profissional. Né? A gente pode ter um carinho enorme para um lugar, mas você também é profissional. Você precisa trabalhar onde te querem, onde você pode. E, no caso, o pessoal também é voltar à Europa, onde ele mal conseguiu ficar. E aí, entra de coração, imagina voltar para a Itália, então melhor ainda, né? Já fez esse processo, né, para tirar a cidadania. E eu nem sabia desse processo dele, né? E anteontem e tal, eu vi no Instagram de uma jornalista, acho que o Mauro chegou a trabalhar com ela, inclusive, uma foto dela, eu estava lá no aeroporto de Roma e o Yuri Alberto passando... Ah, sim, claro, eu vi, eu até esqueci, eu vi morrer de rir e ia mandar mensagem pra ela, mas acabou passando, pela querida amiga, mas depois a gente faz uma enxurrada, e aí, né? É isso, Juscelino. Yuri Alberto que estava por lá. Verdade, ela também, pô, e pouco corintiana ela, né? Yuri Alberto Verdade. estava por lá na Itália resolvendo a cidadania. Me lembrar. E foi flagrado mesmo. Teve até um vídeo de um torcedor, que ele estava no Vaticano, estava gravando a paisagem, de repente passa o Yuri Alberto na tela. Na verdade era o Papa mesmo, mas ele tá todo feliz pelo que era o Papa, é o Yuri Alberto. Tá bem mais conservado bonito, esse né? Papa, então. Com certeza, é mais bonito, né? Enfim, meu caro Raí Monteiro, inclusive, para adicionar ao nosso tema, ao nosso debate, estava vendo algumas das declarações do Marcelo Paz nessa coletiva de apresentação, disse o seguinte, vou ler aqui, abre aspas, qualquer clube tem que vender para equilibrar o orçamento. O Corinthians, que passa por reestruturação, tem que ter venda. O que temos que fazer? A melhor venda possível e já tendo uma reposição. Para ter resultado esportivo, vamos manter o máximo do elenco e qualificar, claro, mas naturalmente vendas vão ocorrer. Se não vender jogador, não cumpre o orçamento. É fazer as melhores vendas possíveis. São grandes ativos. Acredito que nesse ano devemos ter a maior venda da história do clube. É uma conta que é muito difícil para o Corinthians, porque essa necessidade de venda, o Marcelo Paz falando que deve ter a maior venda da história do clube nesse ano. Bidon. É o que se espera. Possivelmente o Breno Bidon. O Guinegão também é um bom prospecto de venda. É um Corinthians precisando vender. É um Corinthians que as últimas contratações no mercado, em termos de movimentos normais, né, claro, tirando Memphis Depay, não foram jogadores que agregaram tanto ao clube, então reposição também é difícil. É um Corinthians que, se vende o Yuri Alberto, não conseguiria receber um grande valor por ele, e é um jogador que entrega gols. E é um Corinthians que fica, claro, de mãos atadas por conta dessa situação, mas também fica à mercê da vontade do jogador, que já demonstrou, por meio desse movimento de buscar uma cidadania europeia, que tem um interesse, é claro, por conta dos seus objetivos pessoais, de quem sabe um dia voltar ao futebol europeu. Ou seja, é uma situação muito difícil para o Timão, porque pode perder esse jogador, recusa essa proposta nesse momento, mas ano passado mesmo já considerou a renovação do Yuri Alberto, isso eu ouvi de gente do clube, já considerou a renovação do Yuri Alberto como o reforço, que não conseguiu contratar por conta do transferban, e agora fica à mercê de uma situação financeira estável, de não ter uma porcentagem ideal para realizar uma venda desse jogador e de perder um cara que é o artilheiro do time já pelo menos 2 temporadas, Raí Monteiro. Eu acho que o Corinthians, Boni, ele está diante de uma boa oportunidade, depois aí da temporada de títulos, né? Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil. O Corinthians está diante de uma oportunidade muito boa de conseguir dar um passo diferente na sua vida, diferente do que tem feito aí nos últimos anos, né? O Corinthians tem uma dívida muito alta, difícil de pagar. Tem essa questão com a Caixa, que foi trazida pelo site Meu Timão há algumas semanas, né? De que todo dinheiro que entra tem ali um controle da Caixa. Então, isso faz com que pouco dinheiro entre, de fato, dinheiro limpo no clube, limpo no sentido de poder ser reinvestido, né? Uma boa parte acaba indo para pagar essas dívidas. Então, acho que o clube está diante de uma oportunidade, depois de ter conquistado 2 títulos, de chegar para o seu torcedor e falar, ó, esse ano aqui vai ser um ano que a gente vai colocar o pé no freio, a gente vai ter que fazer algumas vendas, alguns jogadores importantes vão sair, talvez o Breno Bidon, talvez o Yuri Alberto, talvez outro. Talvez outros não permaneçam, né? O Memphis Depay está aí perto de um fim de contrato, o contrato dele acaba no período ali da Copa do Mundo, né? Um pouco antes da Copa do Mundo. Sim. Ele recebe um salário muito alto para o futebol brasileiro, embora tenha dado um retorno técnico importante para o Corinthians. Então a gente vai aqui buscar reequilibrar o caixa, sanear dívidas, montar um time mais modesto para competir, é claro, mas sem a perspectiva de ganhar grandes títulos e sem fazer uma gastança louca aí, como já foi feito nos últimos anos. E na temporada passada, mesmo sem grandes investimentos ou sem grandes contratações, o Corinthians só fez 2 graças ao transferban, o Corinthians manteve um elenco caro, né? Então, eu acho que se tudo isso fosse feito com uma boa comunicação, a torcida compraria esse barulho, eu não tenho dúvida. Porque do ponto de vista de potencial no futebol brasileiro, poucos clubes, pouquíssimos podem atingir o faturamento, por exemplo, que o Flamengo tem. E o Corinthians é um deles. Pela marca, pelo tamanho da torcida, pelo mercado em que está inserido, né? A cidade em que está inserido, o principal mercado financeiro do país. Eu acho que o Corinthians tem perspectiva e tem várias saídas
para ter daqui a alguns anos um projeto de clube muito parecido com o que é o Flamengo, do ponto de vista de investimento, de arrecadação, de poder ter um dos times mais fortes da América. A questão é dar esse passo inicial, é romper com o que tem sido feito. É muito tentador, depois de uma temporada de títulos, você dobrar a aposta para tentar ganhar mais um, para tentar ganhar de novo uma Copa do Brasil, de novo uma Libertadores, brigar por um título brasileiro, que acaba sendo um pouco mais improvável nesse cenário, mas é muito tentador isso, né? Eu imagino que seja. Só que o Corinthians, para mim, está diante de uma oportunidade de fazer isso. E aí passa por vender o Yuri Alberto por 20 milhões. Não é talvez o valor desejado, imaginado, esperado, mas é um bom valor por um atacante que tem feito boas temporadas pelo Corinthians. Vender talvez um Breno Bidon, que foi o grande nome aí do título, né, pela jogada lá do segundo gol no jogo contra o Vasco. Entre outros, passa por tomar decisões passa por decisões mais impopulares, né? Mas que, se bem comunicadas, eu não tenho dúvida que a torcida do Corinthians vai comprar esse barulho e vai apoiar o time nesse período de dificuldade. Agora, a questão é dar esse passo, o que eu acredito que as pessoas que lá estão não vão fazer. E aí o panorama continua sendo esse. E é muito difícil não fazer um paralelo com o São Paulo. Nos últimos 10 anos, Corinthians e São Paulo tiveram uma grande temporada cada um. O Corinthians ganhou no ano passado esses 2 títulos, principalmente a Copa do Brasil, e o São Paulo em 23 ganhou a Copa do Brasil. Nos próximos 10 anos, qual a perspectiva de que, nesse modelo que eles estão, não estou dizendo que se passarem por uma mudança não pode alterar, mas nesse modelo em que eles estão, qual a perspectiva deles continuarem brigando constantemente por títulos? Muito pequena. É uma temporada de brilho e outras várias como coadjuvante. Uma temporada de brilho, outras várias como coadjuvante. O São Paulo é um exemplo nesse sentido. Desde que ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo não voltou a brigar por nenhum título. Ele não chegou em nenhuma final, ele não disputou nenhum torneio para ganhar. Ele não fez um grande papel em nenhuma competição. E acho que nesse modo que o Corinthians vai, dessa forma que vai sendo administrado, a perspectiva é essa para o futuro. É seguir sendo um coadjuvante com alguns poucos momentos de brilho. E acho que há a possibilidade, pelo tamanho do clube, a marca, a arrecadação e todos esses aspectos, de buscar uma nova direção. A questão é tomar essa decisão, que, repito, não tenho perspectiva de que essa diretoria vai fazer. O Raí. E aí, torcedor, o que você achou desse debate? Você que é torcedor corintiano, se inscreve no canal, porque a qualquer momento a gente pode trazer mais notícias do Coringão aqui pra vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, gente.